E a gente vai conversar então com a Ana Carolina Gouveia, que é pesquisadora do FGV Ibre, justamente sobre esse levantamento. Ana Carolina, minha querida, bem-vinda aqui ao CNN Money. Obrigada aí pelo seu tempo aqui conosco. Olá, bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem, Ana Carolina? Bom, olhando agora para esse comportamento, né, do que tivemos nesse mês de junho, a confiança do consumidor tem mostrado uma resiliência, mesmo então com juros ainda em patamares muito elevados, que tende a segurar um pouco mais essa confiança, ou seja, essa possibilidade de continuar consumindo. O brasileiro está mais otimista com a própria renda ou realmente são esses programas que a gente tem visto que têm auxiliado nesse orçamento, né? A gente já pode afirmar isso com muita tranquilidade? Ao longo do ano, a confiança do consumidor veio melhorando, é uma melhora bastante gradativa, mas nos últimos 2 meses ela tem, no mês passado ela recuou ligeiramente e nesse mês ela ficou praticamente estável, né? No momento presente, quando a gente olha como os consumidores estão olhando o momento presente, tem uma percepção mais favorável, né? E isso é reflexo das condições econômicas mais favoráveis do momento, principalmente do mercado de trabalho, a manutenção de um mercado de trabalho robusto, uma taxa de desemprego baixas, nível de renda elevado, mais elevado, né? Tem ajudado o consumidor a manter aí uma percepção um pouco mais favorável do presente. Além disso, a gente tem alguns focos de inflação, mas a gente não tem um descontrole total da inflação, né? Então, a gente também tem uma inflação aí que não está incomodando tanto quanto ela incomodava os consumidores nos últimos anos, né? Lá, por exemplo, em 2023, 2022. Então, somado a isso, nós temos uma percepção um pouco mais favorável do presente, mas a gente tem uma situação muito complexa do endividamento, né? A gente tem um endividamento crônico do consumidor, de todas as faixas de renda, e isso se reflete um pouco no humor do consumidor. E esse programa do Desenrola, como ele não é o primeiro, a gente já viu de outros programas, que ele é um programa que ajuda, no curto prazo, os consumidores a desafogarem mesmo ali as suas contas e abrir um pouco de espaço no orçamento desses consumidores, principalmente dos consumidores de baixa renda, que são aqueles que têm mais dificuldade de alocar a sua renda no seu consumo e nas suas dívidas. Então, esse resultado agora acredito que pode estar sendo influenciado por esses fatores de condições de condições econômicas melhores, junto com essa percepção mais favorável aí do Desenrola, que vai ajudar no momento presente. Só que quando o consumidor olha para frente, olha para o futuro, ele não se sente tão otimista assim, né? Na realidade, o consumidor está mais pessimista, pelo menos nos 2 últimos meses, do que no restante do ano. Isso se reflete nesse fato de que o consumidor sabe que ele vai ali ajustar um pouco seu orçamento com a ajuda do Desenrola e tudo mais, mas isso não vai resolver o problema de endividamento crônico que ele tem. Então, isso pesa um pouco na percepção para o futuro, além do fato de que hoje a gente tem uma inflação um pouco mais controlada, mas a gente já tem alguns focos de inflação aí, muito por conta dos possíveis impactos da guerra, né, no preço dos alimentos, no preço dos fertilizantes, e também por conta do El Niño, né, que a gente está começa a partir desse segundo semestre, que isso vai influenciar nos preços dos alimentos, principalmente, e acaba que pode estar alterando aí um pouco o humor para frente do consumidor. Agora, olhando para a faixa de renda, Carolina, essa confiança, ela muda quando se trata da renda mais alta para aqueles que têm a renda mais baixa? O que a pesquisa mostra para a gente sobre isso? Nos últimos meses, ao longo basicamente do primeiro semestre de 2026, a gente tem tido uma melhora da confiança dos consumidores de renda mais baixa. O que é bastante curioso, né? Porque o consumidor de renda mais baixa é o que tem mais dificuldade de lidar com as suas contas num contexto de endividamento. Mas ainda assim, esse consumidor tem se mostrado um pouco mais favorável, com um humor um pouco melhor para fazer compras, enfim, para atuar no mercado, na economia, né? Enquanto que os consumidores de renda mais alta, eles têm tido uma ligeira piora da confiança nos últimos meses. Acredito que os consumidores de renda mais alta, como eles têm talvez mais acesso à informação e acabam por, enfim, absorver
muitas questões relacionadas à taxa de juros, como, no caso, eles entendem um pouco mais sobre o que o Banco Central pode fazer, dado uma inflação, se a inflação voltar a subir. Então, pode ser que o consumidor de renda mais alta esteja olhando para a economia do futuro e esteja tendendo a achar que a gente vai ter uma desaceleração mais forte do que a desaceleração que a gente está prevendo. Então, acredito que o consumidor de renda mais alta esteja um pouco mais pessimista por conta disso. A gente tem alguns focos de inflação para o futuro. O próprio mercado já ajustou a inflação subindo, né, de 4 e pouco para 5 e pouco. Isso faz com que a taxa de juros do Banco Central tenha uma dificuldade maior para cair, né, para, de fato, continuar sua tendência de queda que tem se iniciado. Então, tudo isso acaba por deixar o consumidor de renda mais alta um pouco mais pessimista. Enquanto os consumidores de renda mais baixa, eles olham o que está acontecendo no momento do presente, as suas vidas, né? Então, se o consumidor consegue, ele tem emprego, ele tem renda, a inflação está minimamente controlada, e agora ainda tem uma ajuda no seu orçamento com relação às suas dívidas, ele está um pouco mais otimista, avaliando a percepção da economia de forma um pouco mais favorável. Essas são as diferenças, basicamente. Ana, o Brasil vive hoje um mercado de trabalho aquecido, né, mas com uma forte presença também da informalidade. Como que essa combinação afeta a confiança, né? A geração de renda compensa, por exemplo, a falta de previsibilidade? Não, na realidade, quando a gente olha a confiança, apesar dela ter melhorado ao longo do ano e ter amenizado agora nesses 2 últimos meses, a confiança ela está em patamar ainda pessimista, né? Que é ali da faixa de 88 pontos. E a gente tem visto ao longo, desde a pandemia, desde, na verdade, da recessão de 2014, 2016, uma dificuldade do consumidor se sentir mais confiante de fato, né? E vários fatores podem estar influenciando isso, desde fatores econômicos quanto fatores comportamentais. E esse ponto, por exemplo, da informalidade é um deles, porque a gente percebe uma melhora do mercado de trabalho, a gente percebe um ganho de renda até real nos últimos meses, mas é um trabalho muito presente dentro da informalidade, que é um emprego, né, que é muito volátil, a renda é muito baixa, mesmo que a gente tem, na média do Brasil, uma melhora na renda real dos brasileiros, boa parte ainda não consegue exatamente fechar as contas com tanta facilidade. Então, isso acaba influenciando nesse aspecto de que o consumidor, apesar de ele estar melhorando a confiança nos últimos meses, nos últimos anos até, mas ele não consegue voltar àquele patamar confortável de acima de 100 pontos, que a gente diz, né? Quando a gente está com uma confiança superior a 100 pontos, significa que o consumidor está avaliando a economia de forma bastante favorável, ele está otimista, ele está comprando bastante, ele está participando da economia. Então, Ana Carolina Gouveia, pesquisadora do FGV IBRE, minha querida, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ótimo restinho de semana para você. Até uma próxima. Muito obrigada a vocês. Para vocês, uma ótima semana também. Tchau, obrigada. Tchau.